Fala trader, tudo bem? O indicador que mostra o exato momento de comprar e vender na bolsa de valores através do fluxo. O indicador também vem com stop loss e alvo definido, mas nesse vídeo eu vou explicar apenas o fluxo. Então vamos entender por que que aparece esse C de comprar e esse V de vender nessas determinadas regiões. Além da gente operar, é interessante a gente entender como que o operacional, como que o indicador funciona. Então é isso que eu vou explicar nesse vídeo. O nosso indicador ele funciona através de leitura de fluxo, mas ele não trabalha na agressão e sim na absorção. Quando o preço começa a absorver todo o lado comprador ou vendedor, é onde a gente vai entrar. Então vamos entender como que esse indicador funciona. Quando eu tenho um candle verde, ele indica agressão forte de compra, e quando eu tenho um candle roxo, ele indica agressão forte de venda. Quando eu tenho os candles amarelo, isso indica absorção do preço. Para quem não entende, o que isso significa? Quando eu tenho uma agressão de compra e logo em seguida vem mais compra, ou às vezes eu tenho aqui um candle grande de venda, toda vez que aparece esse candle colorido, ele significa que está tendo uma agressão muito forte daquela ponta. Ou seja, quando eu entendo que tem uma agressão de compra, eu entendo que os compradores, eles estão agredindo o preço e estão gastando a munição que eles têm para fazer aquele preço subir. Assim, da mesma forma para a venda. Então, para quem não entende nada de leitura de fluxo, toda vez que eu tenho uma agressão de um preço, é algum player querendo que aquele preço se desloque para algum lugar. Pode ser que ele consiga, como é o caso aqui dessa venda, ó. A gente teve uma agressão de venda aqui em cima, foi aqui, mas pode ser também que ele não consiga, como foi o caso dessa compra aqui. Então, esse é o motivo da gente não entrar na agressão de compra ou de venda, porque nessa briga, eu tendo o lado comprador agredindo e o lado vendedor agredindo, esse cenário eu vou ter em todos os momentos. Isso aqui é uma briga constante, é uma agressão daqui, uma agressão do outro lado, e acaba que o gráfico ele acaba enganando muito. Os candles acabam enganando a gente. Por isso que a gente tem que focar em entrar na absorção do preço. Para quem não sabe o que é isso, eu vou explicar agora. Quando eu tenho, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui que foi quando apareceu a seta de venda aqui em cima. Quando eu tenho um cenário da força compradora agredindo, e ela agride mais um pouco, e agride mais um pouco, e do nada eu tenho esse candle amarelo, isso significa que toda aquela energia e toda aquela força de agressão que ela jogou para cima, a venda absorveu. Significa que toda a munição que ela gastou não foi o suficiente para conter a venda. Por que que a gente pensa dessa forma? Porque para ter uma agressão, precisa de muitos e muitos contratos sendo pressionados, sendo agredidos, sendo comprados naquela região. É o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho vários e vários contratos de agressão aqui e aqui. O que eu estou querendo dizer? Que tem muito big player apostando alto naquela alta ali. E o que que a gente vai ter logo após toda essa agressão? A absorção que aconteceu nesse candle amarelo. Então, o que que eu entendo? Não adiantou de nada eles jogarem esse mercado para cima. A venda absorveu o preço e agora a tendência de descer é muito maior do que a tendência de continuar subindo. Então, eu tentei explicar de forma aqui mais resumida e mais claro possível como que funciona a absorção do preço. E quando a gente trabalha aqui com esse indicador que opera com fluxo, mas não necessariamente na agressão do fluxo e sim na absorção do preço, eu tenho então uma entrada mais certeira com uma probabilidade muito maior de acerto. Então, sempre nesse caso aqui, ó, apareceu o V, eu vou vender, e apareceu o C, eu vou comprar. Lembrando que quando aparece o C, mas o candle é negativo, eu não faço nada, eu não compro. E esse cenário ele vai aparecer ao longo do dia. Uma coisa que eu sempre falo
Ó, aqui também apareceu o C para comprar, aqui apareceu o C para comprar. Lembrando também que o indicador já vem com stop loss e alvo definido, mas isso eu vou explicar melhor e mais detalhado em outro vídeo. Mas sempre que aparecer o C, a gente vai estar comprando. Eu indico fortemente operar só até meio-dia. Se eu afastar a tela aqui, a gente vai perceber que todo dia até o meio-dia é quando a gente tem um fluxo maior de operações. Ó, olha aqui o tanto de V mandando vender, a gente vende. Aqui embaixo o C compra. Então é até o meio-dia que normalmente a gente costuma operar. Mas o indicador funciona assim também mais para o final do dia, só que daí a gente usa um outro operacional. Mas eu não vou entrar em detalhe nisso agora, porque a ênfase é mostrar como que funciona o fluxo de agressão e por que o V aparece naquela região e o C aparece naquelas regiões. Então repare que quando você tem um indicador e você entende sobre a funcionalidade daquele indicador, você acaba operando com muito mais segurança. Então esse foi o vídeo para explicar com clareza como que funciona o fluxo de agressão no alfa indicador.